agradecer aqui a presença de todos, dizer que é uma satisfação muito grande a gente estar promovendo mais uma sessão clínica de nefrologia aqui da Davita. Já há mais de 2 anos aí a gente vem religiosamente todo mês fazendo, né, uma sessão nacional e sempre com a casa cheia. E nesse mês de setembro não poderia ser diferente, né? A gente está aí, né, no mês do Setembro Verde, da campanha de doação de órgãos, e é claro que a gente não ia perder essa oportunidade para falar um pouco sobre transplante renal, doação, falar um pouco sobre linha de cuidado e nefrologia, né? Como fazer o paciente chegar, né, até o transplante. Então, assim, hoje eu tenho a satisfação de receber aqui dois convidados ilustres, né? Eu vou começar. Ribas, vamos lá? Então, meu amigo, Bom, vamos tá sim. contigo. Obrigado, Bruno, pela introdução, obrigado pelo convite. É uma honra participar da sessão clínica com nefrologistas super experientes. Eu já vi alguns nomes, conheço alguns, agradeço a oportunidade. Então, o tema que me coube foi o transplante renal. Eu vou me restringir a 10, 15 minutos, trouxe algumas novidades e alguns temas bem interessantes. Atualmente, se a gente considerar o transplante em número absoluto e considerando os doadores falecidos, o Brasil é o terceiro país no mundo. Tá? Se nós incluirmos o transplante do doador vivo, a gente passa para quarto, depois da Índia, e se nós considerarmos apenas transplantes públicos, nós somos o país que mais transplanta no mundo. Esse tema e esse dado, a Patrícia até pode me corrigir, o último censo brasileiro de diálise que eu encontrei foi de 2024, tinham por volta de 172 mil pacientes em hemodiálise no Brasil. E em 2016, a SBN colocou um dado que preocupa, né, que acredita-se que em 15 anos a diabetes mellitus aumenta em 88%, então praticamente dobre, né? Lembrando que as principais causas da doença renal é a hipertensão e a diabetes. Então, infelizmente, a nossa lista para o transplante renal tende a aumentar. Eu trouxe o dado mais recente da BTO, de junho de 2025, com um total de pacientes brasileiros em lista para cada órgão, né? E se nós repararmos, o órgão com a maior demanda, com a maior lista, é o rim, com 32.349 pacientes. Desses, por volta de 300 a 350 são crianças. Um slide de fundamentação teórica bem rápido, só para lembrar que nós temos dois tipos de doadores, né? Hoje em dia a gente não fala mais do doador cadáver, a gente fala do doador falecido. Temos o doador vivo, que no nosso país é parente até 4º grau, ou esposa ou marido. Dentre os falecidos, a gente tem a morte encefálica, que é a única modalidade que nós fazemos no nosso país. A morte circulatória, coração parado, tem alguns países que relatam bom resultado, como a Espanha, mas aqui no Brasil a gente não faz. E dentre a morte cefálica, a gente tem o doador padrão, que são os desfechos melhores, são pacientes mais jovens, sem comorbidade, e os doadores critério expandido, que em geral têm um prognóstico pior que o doador padrão. Bom, eu vou começar falando um pouco do transplante intervivo. A gente tinha, ainda tem alguns centros que não tem o material ainda, mas a gente tinha uma cirurgia de doador, que é uma cirurgia convencional. A gente fazia uma incisão, uma lombotomia para retirada do rim, e isso vem melhorando. A partir da década de 90, começou a ser realizado o transplante por videolaparoscopia, com o professor Lloyd Ratner, que é um professor de Colômbia. E, mais recentemente, a gente começou a fazer a nefrectomia de doador vivo pela tecnologia robótica. Aqui, na figura à direita, eu mostro só para vocês terem uma ideia das incisões para uma nefrectomia robótica. Então, são os braços robóticos, são 4, as incisões medem 8 milímetros, em geral, a gente faz 4 incisões de 8 milímetros, uma de 5 milímetros e uma de 1,2 centímetros. Eu tive o prazer esse ano de conhecer o professor Lloyd Ratner. Para mim foi uma honra, né? Eu fiquei como um fã dele no congresso, pedi para tirar uma foto.
ele foi o pioneiro, né, na nefrectomia de doador vivo minimamente invasivo. E quando a gente fala de nefrectomia de doador vivo minimamente invasivo, a gente tem algumas vantagens, né, já conhecidas, vantagens clínicas para os doadores, que é o menor uso de analgésico, o menor tempo de internação e o retorno precoce ao trabalho. Então, hoje em dia, a gente dá alta por volta de 1 dia, 2 dias da cirurgia, a gente já dá alta para o doador. Um dado bem interessante, quando eu apresento em congresso, em geral, tem sempre aquela questão do custo, né, versus o desfecho clínico. As vantagens de desfecho clínico já deveriam bastar, mas tem esse trabalho que é muito interessante da Universidade de Maryland, que ele observou que no ambulatório, quando ele oferecia as técnicas minimamente invasivas, ou seja, ele tinha uma consulta para um doador de transplante vivo, em um braço ele oferecia a convencional, a cirurgia aberta, e no outro ele oferecia a cirurgia laparoscópica. E a conclusão desse artigo é que o número de doadores duplicou. Então, aumentou em 100% o pool de doadores. Tá? Então, a técnica minimamente invasiva no transplante intervivos não apenas tem os benefícios clínicos, mas também logísticos. A gente consegue diminuir a fila. Esse é um vídeo para ilustrar, tá? Foi uma nefrectomia robótica do transplante rim esquerdo de doador. A gente começa a cirurgia soltando o cólon, identificando o ureter. Depois a gente vai achando aqui o músculo psoas, que é um marco anatômico. Aqui em cima é o baço, tá? Aqui embaixo já é a veia renal. E aí a gente tem que ligar todas as tributárias da veia renal. Aqui a gente começa a ligar a veia gonadal. Depois a gente vai procurar as outras duas, que são a veia suprarrenal e a veia lombar. Reparem, o braço robótico, vai dar para ver mais adiante, ele é articulado, tá? Eu vou mostrar isso. Ó, nesse ponto aqui eu estou dissecando a artéria renal, que fica posterior. E uma outra vantagem da robótica, a gente faz todo o preparo, estou limpando a gordura do rim, todo o preparo que a gente fazia na mesa, o back table, eu já faço em loco. Olha como ele é articulado. Aqui já é a aorta e a artéria renal. A artéria renal saindo da aorta e aqui mostrando que o rim já está todo solto. A gente vai para a etapa mais tensa, né, da cirurgia, que a gente faz a ligadura da artéria e da veia, sempre com 2 hemolotes, que são esses clipes, por uma questão de segurança. E aí a gente faz a retirada do rim e a gente já prepara já para o implante. Esse vídeo aqui é o vídeo da perfusão do rim, tá? A gente mostra o momento que o rim fica todo homogêneo, perfundido. Essa é a aparência do rim, que nos deixa muito tranquilo, que vai ter muito provavelmente uma função imediata. É uma perfusão homogênea e o rim fica inteiro rosa, né? Ele não fica com aquele aspecto mosqueado e nem demora a perfundir. E aqui, acho que a equipe tá presente também, foi um transplante há 2 semanas, eu nunca vi um vídeo tão bonito, o mérito autoral para a doutora Cláudia, aquela que filmou, e mostrar aqui um ureter urinando, ó, parecia até um chafariz, uma diurese em sala, né? Isso foi um transplante intervivo recente, e esse é o auge do sucesso de um transplante, é quando o paciente urina em sala, né? Então, esse caso é uma função imediata, que a gente tem quase certeza que ele não vai precisar fazer nenhuma diálise no pós-imediato ou a seguir. E o enxerto tende a ter uma sobrevida grande. Essa é uma mensagem sobre um transplante pediátrico que eu queria deixar, né, até nesse fórum, que é um fórum de nefrologia. Aqui, a gente tinha um mito, né, que a criança só poderia transplantar com 30 quilos. Né? Então, tem diversos artigos, esse é um artigo do New England, que mostra o desempenho da sobrevida do enxerto de acordo com a idade do receptor. Né? Então, a gente vê aqui que quanto mais novo o receptor, essa sobrevida do enxerto tem sido maior. Tá? Então, é exatamente ao contrário. Então, quando você tem um paciente, uma criança, ele não precisa esperar 30 quilos. Assim que ele tiver o diagnóstico, ele já tem que ser direcionado a um centro com experiência em transplante pediátrico. Tá? Essa foto é o perfil, o cenário que a gente não quer chegar, mas que a gente tem esse dia a dia, né? Eu estou há 10 anos fazendo os transplantes pediátricos no Hospital da Criança, no SUS,
E se vocês repararem, aqui na perna, ele tem pelo menos 12 acessos de perniquete, tá? De cada lado. Esse paciente tinha pelo menos aí umas 7 cirurgias abdominais, com todas as derivações. Se vocês repararem, ele já tem essas osteopatias do doente crônico, tá? Então, esse é um cenário que você já chega para operar e muitas vezes tem que botar o rim na porta, na esplênica, porque nem cava esses pacientes têm uma estenose muito grande. Então, acho que por isso que eu trazer essa mensagem, a criança com doença renal crônica é igual a transplante precoce. E o acesso para hemodiálise, idealmente, é uma fístula arteriovenosa. Eu sei que são poucos cirurgiões vasculares que fazem pediátrico, mas esse é o melhor acesso, que preserva as veias para a gente conseguir fazer o transplante. E os doadores de baixo peso, que eu estou falando do receptor, né? Baixo peso é menos de 15 quilos, eles também têm que ser estimulados e têm ótimos resultados clínicos. E a equipe e o hospital tem que ter um treinamento específico, então também não adianta encaminhar para um serviço que faz só adulto, é um serviço é uma cirurgia diferente, tem que ter para um cirurgião de transplante pediátrico. Esse caso foi a foto autorizada pela mãe, ele sempre me manda a foto toda vez que faz aniversário do rim, ano que vem vai completar 10 anos, mas essa paciente chama Vitória, em 2016 foi o primeiro transplante intervivos, um transplante doador falecido no Rio, de uma criança baixo peso. Ela tinha 10 quilos na época, tá? E foi a primeira aqui. Desde então, a gente já fez algumas, inclusive já chegando a 9 quilos, diminuindo cada vez mais. E aqui, né, quando a gente fala que uma cirurgia é um sucesso, geralmente a gente fala uma semana depois. Essa paciente tem 9 anos de cirurgia, a mãe sempre me manda, super feliz, boa função renal, está indo à escola, uma vida normal. Bom, agora 2 slides para finalizar, basicamente da nossa equipe, da Redditor. A gente, em 4 anos, está completando agora 149 pacientes transplantados renais. A nossa equipe inclui nefrologistas, urologistas, cirurgiões vasculares, enfermeiras especialistas, assistente social, nutricionista e fisioterapeuta. Quando a gente veio para a rede, a gente reuniu profissionais que têm experiência em transplante renal, né? A gente trabalhou mais de 10 anos nisso, com mais de 3.000 transplantes, todos são muito experientes nessa área, e a gente se orgulha em falar que o desfecho clínico, né, que não dá para a gente expor, eu acho que tem um tempo, mas a gente tem um índice, por exemplo, de fístula urinária de 1,2%, né? Isso é comparável, ou até dos melhores centros internacionais. Então, eu acho que, no final, a nossa experiência, a nossa dedicação é para isso, é para poder ajudar os pacientes e que o transplante seja um transplante com sucesso, né? Isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito no nosso país, e não só o número de transplantes, e sim o sucesso deles. Tá? Novamente, muito obrigado, em especial ao Dr. Bruno Zavascki pelo convite. Aqui é o Instagram da nossa equipe, Grupo RIM. Acho que eu consegui cumprir o tempo. Muito obrigado. Show, Ribas. Pô, muito legal, cara. Muito obrigado. Acho que é um trabalho fantástico aí que a gente tem que divulgar cada vez mais e apoiar cada vez mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a Patrícia começar e aí depois no final, se o pessoal já quiser ir colocando aí no chat, né, alguma pergunta, a gente faz a discussão, tá? Patrícia, vamos lá? Vamos lá. Vamos começar. Bom, a casa está cheia, então eu preciso agradecer ao Bruno, ao Marcelo. Para mim é sempre um prazer voltar na Davita, continuar fazendo parte, né? Tenho muitos amigos e espero que a sessão tenha bastante multidisciplinar. Achei bom pela proporcionalidade de gênero, então um homem e uma mulher. Vi que na equipe do Ricardo também tem bastante mulher, e eu acho que tem que ser assim mesmo. Bom, então eu estava agradecendo, obrigada. Eu não tenho conflito de interesse nenhum para essa apresentação. E a ideia, na verdade, que eu queria mudar um pouquinho o foco e dizer assim, não é nem do doador, né? A gente está no setembro, eu acho que SBN, ABCDT, SUBEM, FENAPAR, Comitê de Pacientes, as clínicas, toda a comunidade nefrológica, acho que colocou muito na mídia
a história da doação. Eu acho que isso é importante, isso precisa ser mesmo divulgado e estimulado. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre o receptor, né? Quem é essa pessoa que chega aí no final dessa jornada e precisa ou fazer um paliativo, ou uma peritoneal, ou uma hemodiálise, ou até um transplante renal? E com isso vem uma pergunta, né? A lista no Brasil, os pacientes listados, as pessoas listadas, não chega a 25%, isso flutua entre 20 e poucos por cento, isso em média, né? Porque tem centros que tem mais gente listada e tem centros que não. Entretanto, quem está na lista é o centro transplantador que coloca apto ou inapto, mas quem caminha é a clínica, é o tratamento conservador. Então, quem é essa pessoa e como essa pessoa está chegando no seu estágio 5 ou na diálise para que ela seja encaminhada ou não para um transplante renal? Então, eu acho que vale a pena e é importante a gente mostrar o dado do Brasil, né? Quem são essas pessoas? De onde elas vêm? Se a gente olhar aqui à esquerda, o crescimento da população brasileira, seguindo o IBGE, o último é 2022, mostrando que a população brasileira vem aumentando, mas está reduzindo. A gente está com 0,52% de aumento em 2022, comparando na última década. Agora, aqui à direita, a gente vê que, proporcionalmente, os indivíduos com mais de 60 anos estão aumentando 3,7%. Então, o brasileiro vem aumentando em número, mas a população idosa muito maior, isso já vem desde há muito tempo. Olhando aí embaixo, onde a gente coloca esse pessoal? População brasileira crescendo 0,52%, pacientes em diálise 4,6%. Aí eu falo, por que será? Porque a população está aumentando, porque o idoso está aumentando, mas o hipertenso está aumentando mais do que a população geral, é 1,4%, e o diabetes, 3,78%. Interessante, porque a grande maioria dos indivíduos hoje, no mínimo 70% de quem está em diálise, é diabético, hipertenso, e desses, muitos são os indivíduos obesos. Então, se a gente olha que para 200 milhões, mais ou menos, de população brasileira, se a gente fizer um corte hoje, baseado no Vigitel, no Ministério da Saúde, a gente está com 28 milhões de idosos, 48 milhões de obesos, 20 milhões de diabéticos, 56 milhões de hipertensos, 20 milhões com doença renal crônica, óbvio, transitando, né? O diabético é obeso, o hipertenso que é diabético também. Mas olhando aqui à direita, a gente observa quem são esses indivíduos? Eles são usuários do SUS. A ponto, lá em Roraima, ter 95% usuário de SUS, Sudeste um pouquinho menos. Mas essa linha, essa trajetória, eu não vou diferenciar de SUS ou saúde suplementar, porque basicamente passa pela mesma linha. Muito bem. Hoje nós estamos em 2025. Se fizer uma projeção, esse é um trabalho agora bem recente, mostrando que o Japão, em 2022, a doença renal crônica era a 8ª causa de doença. Em 2050 será a 3ª. E isso está valendo também para os países evoluídos não, ricos, né, da Europa. A gente está caminhando por um momento que muita gente, provavelmente, se sobreviver, vai entrar em diálise. Isso se esses indivíduos tiverem acesso. E aí fica um pouquinho mais intenso. Em 2032, que é logo ali, né, na esquina, a doença renal crônica, em média, no mundo, será a 2ª causa de morte. Então, muito indivíduo nem vai chegar para a diálise, ele vai morrer na sua trajetória por desfecho cardiovascular. E existe uma proporção, e aí vocês veem nessa segunda torre, que é o Brasil, existe uma expectativa estimada que em 2032 tenham 370 pacientes em diálise. E o que o governo, teoricamente, acaba gastando hoje 4, 5 bilhões, isso aí a projeção é 17 bilhões. Aí você fala, nossa, esse impacto vai ser muito grande. E hoje, 2025, a gente ainda tem a história que a doença renal crônica é pouco reconhecida, ou seja, quem está fazendo diálise é o sobrevivente, porque a grande maioria desses indivíduos, já que é uma doença muito comum, eles morrem no meio do caminho.
né? Então, o sobrevivente, ele acaba dialisando. E se ele é um hipertenso, ele é um diabético com a sua doença cardiovascular, a gente já fica imaginando qual é a condição clínica desse indivíduo ter a possibilidade de ser listado para um transplante renal. A doença renal crônica, embora a gente saiba que seja epidemia, né, só esse ano, agora em maio, ela se tornou uma condição crônica não transmissível, né? A gente continua com a mesma historinha. O povo não sabe que é doença renal crônica, a família não sabe, o diabético não sabe, o hipertenso não sabe, o gestor não sabe, os recursos não são utilizados de forma correta. De sorte que a nefrologia, no século passado, o nefrologista, a gente tinha o nosso tempo muito voltado para a terapia renal substitutiva, para a doença renal crônica terminal, glomerulopatias, ou seja, para tudo aquilo que tenha muito procedimento. E não sei se é meia-culpa ou não, talvez se ficou um pouco ou esquecido, ou eu acho que a gente não teve tempo mesmo de falar um pouco sobre prevenção primária, e aí a gente aprende com a cardiologia. A cardiologia, desde sempre, trata de prevenção primária de desfechos cardiovasculares. E aqui, para quem quiser colocar nesse QR Code, a gente tem a calculadora Prevent, né? É uma calculadora de risco cardiovascular, mas como coração e rim e cérebro, eles andam juntos, é uma calculadora muito interessante, especialmente para quem tem uma taxa de filtração menor que 45, onde existem vários fatores de risco, a gente pode ir alimentando essa calculadora, mas o importante é que pela primeira vez, especialmente de quem fala de hipertensão, foi colocada a taxa de filtração glomerular e a relação albumina-creatinina como um fator extremamente importante para você calcular o seu risco em 10 anos e em 30 anos. Então, eu acho que hoje é a calculadora mais moderna e pela primeira vez o hipertenso ele está oficialmente sendo colocado como um fator de risco renal e aí ele precisa de ver o seu risco endotelial através da RAC. Eu estou dizendo isso para dizer que, no futuro, eu acredito que o receptor vai chegar em melhores condições. Porque se ele não vier na sua linha de cuidado, controlando a sua pressão, seu colesterol, seu diabetes, as suas patologias cardiovasculares, e identificando esses riscos com taxa de filtração e albuminúria, a gente vai ter receptor muito doente. E o que a gente quer hoje, que essa lista de possíveis receptores, que ela chegue pelo menos a 40% no Brasil. Mas a gente precisa começar a jornada com eles bem tratados. E essa jornada, eu vou sempre utilizar alguns minutos para dizer que quem faz esse caminhar, essa trajetória melhor, não vai ser o nefrologista, nem o especialista, porque esses indivíduos diabéticos, hipertensos, com história de doença cardiovascular, mesmo com uma taxa de filtração maior que 90, se ele não fizer a relação albumina-creatinina do ponto de vista crônico, a gente vai detectar esses indivíduos lá na frente. Aí sim, lá no nosso consultório, no nosso ambulatório. Mas se eu somar tudo que está em vermelho, ou seja, o risco muito alto para progressão de rim e para progressão de risco cardíaco, isso daí dá 5%. Resumo da ópera: mais de 90% dos indivíduos, seja em saúde suplementar ou saúde pública, eles vão iniciar a sua jornada em locais que não vão ser aqueles onde estão os nefrologistas e, acredito eu, nem o cardiologista, nem o endocrinologista. Então, esse conhecimento de início da linha de cuidado, além de prevenção de doenças, é prevenção precoce da doença para que ele chegue. Ele pode chegar na diálise, mas que ele chega melhor ainda no transplante, já que a gente sabe que o transplante é a melhor terapia. E aqui é só propaganda mesmo, eu já tinha conversado um pouquinho antes com o Bruno. Isso é uma atenção que não é de SBN, não é de política associativa, mas cabe a nós, como pessoas que cuidam de indivíduos nefrológicos, a gente também preocupar com a saúde renal. Não preocupar com a doença, mas preocupar com a pessoa. E onde a gente tiver oportunidade, levar o conhecimento e levar o esclarecimento, vamos dizer assim, que a saúde renal, a nível de atenção primária ou a nível de clínica geral, ela é sim possível.
E ela é possível porque nós temos, aqui são 3, mas a gente já tem 4 protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas para o indivíduo só diabético, para o indivíduo só hipertenso, para o indivíduo com ICFR, com o indivíduo com doença renal crônica. E aí, pessoal, uma coisa que eu vou pedir para todo mundo é que, frente a um indivíduo portador de doença renal crônica, a gente sabe que esse indivíduo tem hipertensão, muitos deles diabetes, muitos deles insuficiência cardíaca, que a gente possa praticar esse PCDT. PCDT significa eu vou dar BRA para todos e EcoBRA, e eu vou dar gratuitamente glifosina, seja fazendo LME ou não. Óbvio que se esses indivíduos eles não forem contemplados na gratuidade do medicamento, a gente também pode usar nossas diretrizes internacionais como o CADIGO, onde existe uma cobertura maior, né, uma utilização, inclusive, maior desses medicamentos novos, né, que não tem nem 4 anos, mas que a gente precisa urgentemente fazer com que tanto a nefrologia quanto a não nefrologia prescreva para os indivíduos portadores de doença renal crônica com outras comorbidades, medicamentos que possam mitigar a sua patologia. E isso assim, é evidência 1A, né? A era antes de 2001, eu participei dessa era antes de 2001, a gente tinha um pouquinho de captopril, a gente já fazia isso, e a nível de ambulatório de tratamento conservador, a gente já conseguia frear um pouquinho esses desfechos cardiovasculares e renais. Com o uso intenso da losartana, já em 2001, quando o Brenner publicou que da losartana, diferente de ficar dando o tratamento convencional e placebo, eu aumentava a chance desse indivíduo ficar mais tempo sem diálise, eu diminuía a proteinúria, eu diminuía a progressão de doença, velocidade de progressão de doença renal crônica. E agora a gente tem já 5 anos, especialmente nos diabéticos, mostrando que quando eu tenho glifosina mais o BRA, essa descontinuação, essa mitigação de desfechos, ela é maior ainda. Então, eu consigo retardar, dependendo do momento e das comorbidades, em mais de 15 anos, o início desse indivíduo de diálise. E quando ele entrar em diálise, ele vai entrar melhor do ponto de vista cardiovascular e metabólico. O que vem para frente, quando eu falo PCDT, lê-se gratuidade de medicamento, mas eu também posso ir na farmácia privada, eu vejo que, independente da glifosina, nós ainda temos um risco persistente desse indivíduo continuar evoluindo. A velocidade diminui, mas muitos indivíduos vão continuar em diálise, vão entrar em diálise. Então, o que vem pela frente, a nível de PCDT, a gente espera a finerenona, acrescentar especialmente nos indivíduos diabéticos com doença renal crônica. A gente espera que eu não precise tirar nem a finerenona, nem o BRA, e aí a gente ter a possibilidade da gratuidade da Lokelma, mas esses 2 medicamentos a gente tem em farmácia privada, então lembrar que a gente também pode diminuir a nossa inércia terapêutica e começar a oferecer um tratamento mais robusto para a gente fazer com que esse indivíduo possa caminhar um pouco melhor. Então, é um resumo, mas daquilo que é importante para eu ter um bom receptor, né? Os fatores de risco são comuns para várias especialidades, mas independente disso, todos eles na doença renal crônica leva à ativação do sistema renina-angiotensina, leva a uma doença cardiovascular, e esses indivíduos sim precisam de BRA, precisam de glifosina, e muitos deles vão precisar também dos antagonistas dos mineralocorticoides, e espero eu, com muita ansiedade, eu possa começar a tratar isso lá atrás e colocar como primeira opção na obesidade os agonistas do GLP-1, que aí sim eu conseguindo tratar ou retardar ou mitigar a obesidade que hoje acomete 1/4 da população brasileira, eu acredito que esses indivíduos possam ficar melhores no controle da sua pressão, do seu diabetes, dos seus distúrbios metabólicos. De sorte que essa jornada, então, ela começa não com a gente, ela está lá atrás, promoção de saúde, prevenção, rastreio, estratificação de risco, manejo de comorbidades, a mitigação desses desfechos. E a gente está falando em transplante, eu não falo em transplante, mas é o cenário que a gente vive, né? Essa jornada deveria ser tranquila.
ele está lá na promoção, ele vai para o nefrologista, se tiver um nefrologista para a gente encaminhar. Eu avalio se ele quer fazer uma abordagem paliativa, se ele quer hemo, se ele quer DP, se ele quer transplante, de doador vivo. Mas não é isso que a gente vê, né? Então, se a gente imaginar que o paciente entra pela urgência, ele vai para uma cama de hospital, para ele ninguém fala de transplante pré-empitivo, ninguém fala para ele da possibilidade de uma diálise peritoneal, ele ganha um catéter venoso central em vários locais, ele ganha infecção, internação, custo, e esse tempo internado, quanto mais a gente fala, mais esse tempo vai aumentando. E a gente pode dizer que é uma fotografia ruim, é mesmo. Eu gosto de agenda positiva, mas é uma fotografia ruim. Aqui são dados que o Farid, né? Farid é um nefrologista, ele trabalha na gestão da Secretaria Estadual de Saúde. Então, ele avaliando os indivíduos que entraram pelo SUS na diálise no estado de São Paulo em 2023 e 2024. Então, a gente vê, idade média, é quase idoso. 71,6% está vindo dentro de hospital. 96% começa por HD. 8,9% lá na clínica chega com fístula, provavelmente aqueles pouquíssimos que vieram do conservador e onde tem um vascular para chamar de seu. E no estado de São Paulo, estado mais rico, o tempo de espera é mais ou menos 25, 26 dias. Então, é uma fotografia de um estado rico. E aí, olhando lá atrás, né, desde 2008, os censos da diálise da SBN, olha que interessante, em 2008 a gente tinha 10,6% das pessoas em diálise peritoneal. Isso significava, né, pelo número de 87 mil, 9.200 indivíduos. Vamos escorregar o dedo e cair aqui em 2024? Olha que 2024 melhorou, porque 2023 a gente tinha 3,8% em peritoneal. 2024, 5,6%, mas olha o número. De 9.200 está 9.665. E aqui é importante a gente dizer que não é porque o nefrologista não sabe peritoneal, que a enfermeira não sabe. O nefrologista aprende tudo muito rápido. É subfinanciamento. Mas é importante a gente dizer isso porque um dos motivos de priorização de transplante, lá está escrito falha do peritônio, mas lá tem que estar escrito impossibilidade de fazer diálise peritoneal, porque não é um método oferecido em larga escala no Brasil. Então, isso precisa constar. E aqui, QR Code, isso aqui a gente apresentou na ABCDT, foi uma publicação do mês de setembro, final de agosto, onde a gente coloca também a possibilidade de cuidados paliativos. Cuidado paliativo é um direito do cidadão, é uma obrigação de ser apresentado na graduação, na residência, na pós-graduação, mas em maio do ano passado tem uma política nacional de cuidados paliativos também. É uma outra possibilidade para oferecer para o indivíduo. Tem o QR Code, mas quem não puder acessar o QR Code tem gratuidade aí no site. E aqui, chegando nesse Setembro Verde, é um consenso da SBN também, com encaminhamento para o transplante renal. Aqui está um pouquinho desatualizado, a depender de que forma a gente vê isso, o Brasil seria o quarto maior transplantador renal do mundo, o primeiro, né, no sistema único. E aqui tem o QR Code também. O departamento de transplante, para quem não leu, vale a pena, é do ponto de vista extremamente prático. Até para a gente entender por que o Brasil, apenas 20% dos indivíduos estão listados, né? Por que a gente não consegue fazer transplante pré-empitivo no conservador? Por que é praticamente impossível a gente fazer um transplante doador falecido com pacientes do conservador? E esse slide, se o Marcelo olhar, ele está diferente do que eu mandei para ele, porque sexta-feira foi publicada a portaria 8.041, que ela vai alterar a portaria anterior, que ela está estabelecendo a Política Nacional de Doação e Transplantes e define o regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplante. É uma portaria de 103 páginas, eu dei uma olhada por cima, e o departamento de transplante foi colocado agora no final da tarde, eles estão analisando item por item para ver o que alterou, o que ficou melhor, ou o que não ficou melhor, ou o que ainda aparece em lacuna. Então, eu acho que para quem é transplantador, eu não sou transplantadora, eu encaminho ao transplante renal,
o grupo de transplante renal, mas vale a pena todo mundo que é um transplantador ou está em contato direto com uma equipe transplantadora ler essa portaria que eu tive acesso a ela na sexta-feira. Mas eu queria chamar atenção em alguns slides sobre o consenso da Sociedade Brasileira de Nefrologia, porque entrou em consulta pública, todo mundo foi ouvido e existem aquelas dores, aquelas lacunas de quem é o médico do paciente da diálise, é o médico do tratamento conservador. Então, eu pincelei alguns dados interessantes para a gente trazer aqui nessa discussão, e a gente, assim, colocar para o nosso paciente que transplante é uma TRS. Né? Acho que o conceito já ajuda. O pessoal acha que TRS é hemodiálise de diálise peritoneal. E o transplante, eu posso dizer que ela é a melhor terapia renal substitutiva. Melhor resultado de sobrevida, qualidade de vida, menor comorbidade, custo-efetividade, mesmo para quem é mais idoso, diabético, mesmo para quem tem mais comorbidade e para quem há muito tempo está fazendo diálise. Ou seja, os critérios expandiram tanto do receptor quanto do doador. Olhando aqui as taxas de sobrevida da BTO do Registro Brasileiro de Transplante, quando esse doador é vivo, a sobrevida em 1 ano é excelente. Excelente. Em 5 anos, 93%. Se a gente lembrar que a sobrevida dos pacientes em diálise no Brasil está ao redor está variando mais ou menos 15%. E quando o doador é falecido, a sobrevida também é muito boa em 1 ano, 92%, 83% em 5 anos, e aqui a gente já usando critérios expandidos, né? Então, vale a pena a gente oferecer o transplante renal, mesmo para aqueles pacientes que a gente acha que não está muito bem de saúde, porque aquele indivíduo, se ele comparar com ele mesmo, quando ele está na lista e quando ele transplantou, a chance dele sobreviver é mais de 50%, quando se compara com ele mesmo, aguardando na lista. Contraindicação e priorização, se a gente souber pelo menos as absolutas, ajuda muito o centro transplantador. Então, neoplasia ativa, doença neurológica degenerativa, transtornos psiquiátricos graves, abuso de drogas que a gente não tem como reverter. E aqui existe uma vasculopatia grave. Essa vasculopatia, toda vez que eu entro em alguma discussão de transplante, quando eu tinha minha clínica de diálise, lá na minha antiga clínica, mais de 40% estavam listados, mas eu sempre deixava o vascular ou o transplantador decidir para mim o que se considerava uma vasculopatia grave, porque a depender do centro, essa vasculopatia grave, às vezes, ela é resolvida. Então, muito cuidado nessa história de vasculopatia grave. Agora, o que ajuda muito é a gente saber daquelas contraindicações temporárias. Eu gosto de chamar de temporária. Então, teve uma perda imunológica com menos de 6 meses, um infarto importante, um AVCI em menos que 6 meses. Se tiver dúvida, converse com o grupo transplantador. Quem está em infecção ativa, seja bacteriana, seja viral, consegue resolver, né? Uma doença coronariana estável, também tenta resolver. Um câncer que está em tratamento e vai ter boa resolução, tenta resolver também. E doenças sistêmicas em atividade, se tiver dúvida, pergunte ao centro transplantador. E aí eu sei que nessa portaria que saiu sexta-feira, eu sei que existe um capítulo lá de priorização, que eu nem vou comentar, porque o próprio departamento de transplante está conversando, mas existem critérios de priorização que todo nefrologista sabe, que é falência de hemodiálise e diálise peritoneal, né? Então, existe todo lá o protocolo para ser considerado pelos centros, né? Precisam de 2 centros, a priorização. Mas aqui eu vou insistir que falência de peritônio é uma contraindicação, mas não ter acesso à diálise peritoneal precisa também entrar como uma priorização que hoje não entra. Lembrando que o Brasil, pouquíssimos lugares acabam fazendo diálise peritoneal. Então, tem esse fluxo de encaminhamento, quem é que pode ser encaminhado? Então, nós temos aqui à esquerda, desculpa, quem é do tratamento conservador. Então, indivíduo que não é diabético, não tem menos que 18 anos e não tem doador vivo, a taxa de filtração é menor do que 10 para o doador falecido. É muito difícil você manter alguém no conservador
numa lista de doador falecido, a gente sabe disso. E e transplante pré-emptivo no Brasil, a gente não tem dado fidedigno. No trabalho da doutora Elad, que é o ADERE, mostrou que apenas 3,3% acaba fazendo transplante pré-emptivo. Então, se o indivíduo, no meu ambulatório conservador, baseado em taxa de filtração glomerular, eu acho que ele tem critério, aí eu encaminho para o centro transplantador e aí eu vou olhar qual é o centro de transplante renal habilitado. Agora, se o paciente eu achar que não tem condições, eu não tenho dúvida nenhuma, ou ele recusar, a gente pede para assinar um termo de recusa e eu não encaminho. Mas na dúvida, pessoal, encaminho para o centro transplantador. Aqueles que já estão em diálise, lembrar que nós temos uma obrigação por lei de colocar ele como apto ou inapto. Se for inapto, por recusa ou porque por condições clínicas eu dizer que ele está inapto. E se ele tiver condições, a gente encaminha para o centro, e aí a gente sabe, né? O fluxo de encaminhamento tem local que vai ser regulado pela Secretaria de Saúde. Por exemplo, São Paulo, a gente já encaminha direto para o centro de transplante, que aqui a gente tem bastante. E o que nós temos a obrigação de fazer? E aqui é um item bem importante, é o único quadro desse artigo, que é educação continuada dos candidatos. Né? A gente tem que explicar o que é diálise, o que é transplante, dizer que o paciente tem que ir nas consultas no centro transplantador, que o paciente tem que sempre comunicar se teve algum problema em casa. A gente tem que pedir para ele aderir às medicações, seguir os protocolos da clínica, atingir as suas metas, os seus alvos, manter o seu controle metabólico, aderência às vacinas, lembrar que o transplantado não vai poder tomar vacina de vírus vivo ou atenuado, então é melhor a gente vacinar lá no conselho. Quanto mais cedo a gente vacinar, mais vacina a gente pode oferecer. E buscar falar com a família, especialmente em relação à ansiedade, tempo em lista, como é que funciona no Brasil, que isso é honesto, que a lista é correta. E a equipe multidisciplinar, né, e aí envolve todo mundo, a gente lembrar que temos que ter um link direto com a equipe transplantadora, inclusive para deixar inapto temporariamente quando tiver transfusões sanguíneas, gestações, infecções, até vacinações, algumas vacinações a gente tem que comunicar, porque aí eu posso mudar temporariamente esses status clínicos. Ainda é obrigatório o envio trimestral do sangue do paciente para os laboratórios de imunologia, para todos os testes de imunogenética, HLA. E cabe a nós, né? Aqui não é objetivo, mas a gente ter o manejo dos nossos indicadores, as nossas metas, especialmente a nível de anemia, para a gente evitar as transfusões. E eu estou finalizando, aqui eu trouxe um cenário da BTO, de 2023, né? Está um pouquinho mais desatualizado, mas é porque eu estou usando o censo publicado da SBN, que é o de 2023, quando lá naquela época a gente tinha 157.375 pacientes em diálise. Olhando esse centro de 2023, só 21% dos pacientes estavam em listas. E desses que estavam em listas, por mais que tenha sido feito um número de mais de 6.000 transplantes, isso corresponde a 18% de quem estava na lista. Né? Então, fica a pergunta, qual seria a lista ideal? Mas, além da lista ideal, qual a condição ideal de um paciente para transplantar? Embora, ressalto, que a gente está expandindo os critérios, porque os pacientes não estão chegando bem. Se a gente não expandir, não vai ter nem uma lista de 20%. E a BTO, ela traz uma série de perguntas também, que eu acho que essas perguntas a gente vai ter que resolver com os especialistas, né? Mas o importante é dizer que a doação no Brasil é segura, né? Criar fluxos importantes, criar centros para a gente fazer isso, que não existe comercialização de órgãos, esse acesso ao transplante tem que ser facilitado, mas a gente precisa ter gestão de indicadores, gestão de dados, a facilidade para a gente doar. E no Brasil, a gente lembrar que quem pode ser um doador, né, é um cônjuge ou um parente até o 4º grau de parentesco.
De sorte que essa caminhada ela é importante, o paciente ele precisa ter o direito de escolher qual a sua terapia, ou até mesmo de não querer terapia nenhuma, e para nós, pela nossa obrigação de tratar todas as suas complicações renais, oferecer a melhor diálise possível, e para quem está lá no tratamento conservador, mitigar o máximo possível desfechos, e para quem tiver oportunidade, estar sempre alinhado com os não nefrologistas, né? Que quanto melhor o paciente chega para mim, melhor ele vai ter a sua sobrevida e a sua qualidade de vida a nível de transplante renal. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada. Excelente, excelente, Patrícia, sua apresentação. Parabenizar assim pelo excelente nível, né? Das duas aulas, assim, eu acho que a gente criou essa temática, né? Assim, da nossa sessão, né? Ter essa relação com o Setembro Verde, né? E a gente trouxe duas aulas que dão, né, dois pontos de vista que, na minha visão, se complementam muito bem, né? Ricardo com a visão, né, mostrando a parte técnica do transplante, né, as inovações, né, onde a gente chegou em termos de segurança, né, e onde é que a gente pode ir para beneficiar nossos pacientes ali na ponta, né? E Patrícia, assim, sempre, né? Patrícia sempre dá aquela visão que a gente pode fazer muito mais pelo paciente antes dele chegar na diálise, né? Isso é uma tecla que eu bato há muito tempo também e muito por influência da própria doutora Patrícia na minha vida, assim, né? Antes até de entrar na nefrologia, eu já assisti essas aulas. Então, e aí eu procurei sempre entender da importância do nosso papel no conservador, né? E a gente, no momento em que a gente trata o paciente com doença renal crônica, né, nos seus diversos estágios, da melhor forma que a gente pode, né, atualmente, com base nas melhores evidências, né, a gente vai preparar esse paciente, né, para o transplante, né, vai preparar para TRS, na verdade, né, então, assim, ele vai chegar melhor em diálise, né? Chegar melhor com suas complicações, e aqui, como o doutor Patrícia falou, transplante também é uma terapia renal substitutiva, né? Então, existe esse preparo. Então, excelentes aulas. Eu vou deixar aqui aberto para vocês, né? Que você sempre, essa turma gosta de interagir, né? Com perguntas pertinentes, e também para quem não gosta de abrir aqui o microfone, tem sempre a opção do chat. Também vocês podem deixar tanto perguntas quanto comentários, né? Para o áudio, eu gostaria mais de ouvir perguntas de vocês, né? Lembrando que a gente tem mais uns 10 minutinhos, tá bom? Boa noite. Então, aqui eu vou abrir aqui com o João, né? Que está com a mão levantada. João, por favor, fique à vontade para fazer a pergunta. Patrícia, parabéns pela apresentação, gostei muito do enfoque. Parabéns também ao Ribas, nosso colega aqui da Rede Dor. Mas, Patrícia, eu queria também te dar uma boa notícia aí. Aqui no Rio, via SUS, a Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos participando de um trabalho conjunto que, obviamente, vai envolver, daqui a um tempo, os prestadores privados, né, prestadores tradicionais, que se apresentam, entre eles a Davita, com relação à montagem de um centro de nefrologia, com um grande ambulatório pré-dialítico, a partir de DRC3, vindo da atenção primária, e com dezenas, eu não vou antecipar números aqui, de pontos de HD e previsão para DP. Mas o mais importante, a meu ver, além da pediatria, que vai estar presente, bem presente nesse centro do SUS municipal, é a questão do ambulatório pré-dialítico, endereçando exatamente tudo aquilo ali que você está chamando muito bem a atenção. A gente tem acompanhado há vários anos no SUS, aqui no Rio de Janeiro, estou falando da cidade do Rio de Janeiro, mas a situação na região metropolitana, na Baixada Fluminense, na Grande São Gonçalo, na Grande Niterói, é deplorável. E você endereçou muito bem, e embora seja uma sessão de transplante, eu acho que você foi muito feliz na sua abordagem.
Eu só tinha esse comentário a fazer. Muito obrigado. Ótimo, ótimo, João. Quer comentar, Patrícia? Não, eu acho bom, sabe por quê? Senão a gente fica com uma agenda muito negativa, mas lembrar que quando transplanta, a gente transplanta o rim, mas o coração, o cérebro, o olho, o pé, continua o mesmo, quando a gente não faz transplante duplo, né? E qualidade de vida, assim, isso é imensurável. E hoje a gente tem remédios, a gente tem exame, a gente não está falando nada de altas tecnologias. No futuro está chegando aí o porquinho alterado geneticamente. A gente precisa ter a possibilidade de diálise peritoneal, porque até o transplantado, embora o pessoal fale, o transplantado é um renal crônico, a gente só precisa ter um pouquinho de cuidado, porque é um renal crônico com rim denervado, né? A gente não pode falar, esse rim vai ter sofrer a mesma ação de drogas que poderiam mitigar a progressão de doença renal. E a gente nem está falando do doador, né? O doador vivo, que também vai ficar com rim só, e aí eu também o considero como um renal crônico nesse sentido. Mas, João, eu não acredito em nenhum tipo de tratamento que você não olhe o começo, o meio e o fim. É bom para o cirurgião, é bom para o governo, é bom para a família, é bom. Você imagina a gente dialisar pacientes que estão bem. É a glória, né? Imagina você ter a possibilidade de tratar um paciente no conservador e ter a possibilidade de falar o que o senhor quer. Não quer fazer diálise? Ok. Quer DP? Quer hemo? Quer direto para o transplante? Pô, a gente estuda a vida inteira sobre rim que funciona e a gente não consegue oferecer um rim que funciona no transplante renal. Então, boa sorte e que isso vire de exemplo aí para outros centros que atendam pessoas portadoras de doença renal. Excelente, Paty. Bruno, fica à vontade. Marcelo, eu queria comentar alguns pontos aqui. Eu acho fundamental um ponto que a Patrícia tocou em relação ao encaminhamento do paciente para o centro transplantador, principalmente aqueles pacientes vasculopatas, que a gente observa que muitas vezes o nefrologista contraindica sem ter uma avaliação, né, mais aprofundada ali, de fato, de quem tem a expertise. Então, assim, isso é algo que até falo muito aqui dentro da Davita, sabe? É um direcionamento. E esse tipo de contraindicação não é o nefrologista que tem que fazer. Deixa quem sabe, de fato, avaliar. Até porque cada vez mais a gente tem mais desenvolvimento de tecnologia e técnicas e, né, situações que anteriormente eram tidas como uma contraindicação e hoje em dia existem oportunidades ali para se trabalhar. Então esse é um ponto, sabe, Patrícia? É claro que um câncer em atividade, uma situação que você, né, tem uma certeza absoluta que é uma contraindicação, ok, mas fora isso, deixa quem tem expertise, quem faz isso diariamente, fazer a avaliação. Então, assim, acho que esse é um ponto importante e eu acho que por conta não só disso, mas isso também, a gente tem hoje dentro da nossa empresa mais de 60% dos pacientes ou listados ou encaminhados, né, numa situação de sendo avaliados ali pelo centro transplantador para serem listados. E foi por conta disso que no ano passado a gente bateu aí 817 transplantes, né? 817 pacientes saíram aqui da Davita para transplantar e esse ano a gente já está chegando a 700, então esse número aí vai aumentar. E eu acho que parcerias como essa que a gente está estabelecendo hoje com a rede, né, e junto com o Ribas e nacionalmente, de uma forma geral, elas potencializam, né, esse tipo de ação que é muito importante para o paciente e a gente, como companhia, a gente fica bem satisfeito e com orgulho de divulgar. Entendeu? Então, acho que esse é um ponto importante. Eu acho que um outro ponto, Patrícia, que você também abordou, foi a questão do doente estar bem em condições clínicas, né, apropriadas para poder transplantar. A gente sabe que quando a gente pega um paciente em boas condições clínicas e ele transplanta dessa forma, fica tudo mais fácil, né? Acho que junto com o Ribas agora a gente teve um exemplo disso. Era um paciente meu, do meu consultório, que fazia diálise peritoneal na Davita e, sei lá, deve ter feito, acho que talvez não tenha nem chegado a 1 ano de diálise peritoneal. E, enfim, transplantou, está super bem. Então, assim,
é um ponto que ainda é um pouco negligenciado, mas é a qualidade da diálise que esse paciente recebe. Então, quando você tem uma diálise de qualidade, esse paciente está com seus indicadores, né, adequados, com a sua anemia tratada, com bom acesso vascular, não fica hospitalizando, tem, né, os controles dos eletrólitos de forma adequada, isso certamente beneficia o doente para que ele possa ser transplantado. Primeiro, assim, eu venho seguindo, né? Eu vi você postando também o número de transplantes. É só para a gente dizer que a 40%, teoricamente, todo mundo vai poder, mas fica uma mensagem que eu acho que para quem está, ainda mais quem é mais novo, que, na dúvida, encaminhe para o centro transplantador, porque isso é uma orientação do centro transplantador. Quando eu encaminho para o transplante, não tem isso. Menor do que taxa de filtração menor que 20, você já até poderia, nem que seja para tirar suas dúvidas. Mas quando você encaminhar, faça um relatório legal, porque o transplantador não conhece, né? Os computadores não podem conversar pela lei de proteção. Faça um relatório legal com início, meio e fim, conte a história do doente, mande os exames anuais, semestrais, trimestrais e os mensais. Mande as sorologias, que isso é importante. Se você tiver o raio-x, o ultrassom, se tiver um eco, tudo que você tiver, mande, né? Também não coloque toda a carga em cima do centro transplantador, porque também lá tem limitação de tempo, de pessoas e de recursos. Então, mande tudo, porque o transplantador ele não tem bola de cristal. Então, quanto mais informações a gente fornece, mais eles nos dão um aval. Então, esse da vasculopatia, eu corroboro o que o Bruno está dizendo, que está escrito lá em qualquer guideline, vasculopatia grave. Mas eu deixo o centro transplantador falar para mim que é inapto por conta de uma vasculopatia grave. Eu não ouso de jeito nenhum a contraindicar por conta disso, até porque tem centros que têm recursos maiores, pacientes sensibilizados. Então, gente, na dúvida, pergunte para o centro transplantador, porque é isso que eles querem, não tem problema nenhum. Eu quero trazer o Ricardo para essa conversa também. Ricardo, você quer comentar a respeito? Eu gostaria, sim. Obrigado, Marcelo. Foi bem legal, indo, né, de encontro também à posição tanto do Bruno quanto da Patrícia, que foi bem interessante. Eu acho que esse diálogo, essa proximidade do centro transplantador com os nefrologistas da diálise é fundamental. E sempre está sendo atualizado. Vou te dar um exemplo prático, né? Já foi citada a questão dos acessos, né? Isso, de fato, não tem dúvida, hoje em dia melhorou muito, a gente tem implante em cava, em última instância, até tem, como eu falei na aula, né, crianças com estenose de cava até a altura de renal, e a gente consegue ter um bom resultado. Mas um dado bem interessante, tá? Por exemplo, um câncer de próstata, né? Isso, antigamente, era considerado uma contraindicação, ou um tratamento do câncer de próstata teria que esperar 5 anos. Hoje em dia já está mais do que documentado que um câncer de próstata baixo risco, um Gleason 6, o paciente, depois de tratado, não precisa esperar um dia para transplantar. Ele pode transplantar a seguir. Um tumor renal, que seja um T1A, ou seja, um tumor menor que 2 centímetros, submetido a uma nefrectomia parcial, a gente submete com margem, transplanta, tá? Com segurança. Então, assim, são dados, né? A gente teve recente essa aula, uro-oncologia com transplante, né? Isso é uma coisa que cada dia mais a oncologia desenvolve e junto vai o transplante. Então, assim, esse diálogo é fundamental, né? E, novamente, a ausência desse diálogo só prejudica, né, o que a gente menos quer, que é o paciente, né? Um exemplo relativamente recente que me chocou muito isso, porque meu dia a dia é só esse, né, do transplante, é uma criança no privado, né, de 17 anos e 16 anos em diálise. Então, dos 17, 16 estavam em diálise. E, assim, quando a mãe falou, eu até pensei, começou aos 16? Não, começou com 1. Eu falei, mas por que a senhora está chegando agora? Porque falaram que tinha que esperar o desenvolvimento, chegar a 30 quilos. Então, assim, são situações que já chegam num cenário, graças a Deus foi tudo certo, mas é um cenário que a gente tem que mudar a estratégia cirúrgica, dificulta muito. Então, assim, quanto mais esse diálogo for transparente, né, a gente tem muito que aprender com a nefrologia e o contrário também, né? A gente vai nesse caminho junto, né, com o objetivo final de beneficiar esse paciente.
Então, eu acho que essa parte da uro-oncologia que eu queria acrescentar, ela também teve muito avanço nesse sentido. Excelente, Ricardo. Eu acho que esse seu comentário, eu acho que só reforça assim a importância de uma sessão como essa, né, numa empresa de nefrologia como a da Vita, né? A gente aqui está com múltiplos centros Brasil afora, então são várias realidades, né? Tanto a questão, né, de acesso ao transplante, quanto mesmo esse conhecimento, né? Esse trato fino que a gente tem, né, do preparo do paciente para o transplante. Então, acho que são colocações muito pertinentes aí que você fez, né? É, Posso fazer uma pergunta para você, Ricardo? Eu tenho uma curiosidade, assim, eu acho que né, a gente vive num país continental, né? E uma questão que eu sempre é, gostaria de ouvir de vocês, né, urologistas, é assim, como é que a gente pode descentralizar, né, o transplante, né? Ou seja, é, se eu fosse começar num centro menor, assim, eu teria assim uma possibilidade assim de um planejamento e como é que você orientaria assim a organizar um Eu, centro menor de repente? em 2014 para 2015, né, a gente me questionava isso, né? Até no Rio a gente tinha um número muito restrito, tá, de cirurgiões. Em 2015, né, cada um a gente vai tentando fazer o nosso papel, né? A gente não vai conseguir solucionar o problema, mas tenta minimizar. Então, assim, a gente criou uma pós-graduação, né, para treinar cirurgiões e hoje em dia a gente se orgulha muito porque assim já teve um grupo que fez a pós e montou um serviço em Vitória da Conquista. Teve outro urologista que montou, uma urologista, Rafaela Gasoli, que está em Rondônia, fazendo um transplante. Então, a gente, na medida do que está na nossa mão, né, a gente sempre tenta treinar essa equipe. Mas a minha opinião, que eu acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que um formato ideal, tá, era um formato que tinha na época no Samaritano São Paulo, em Gianópolis, com a doutora Maria Fernanda. Eu até participei na época, em 2015, que era o treinamento em transplante pediátrico baixo peso. O que era feito? Você ia um cirurgião, uma nefrologista e uma enfermeira da equipe e passavam um ano, era uma semana por mês, acompanhando um centro de referência. E depois voltavam para os seus estados, cidades, e conseguiam montar. Porque o transplante é o maior exemplo, acho que nada na vida, né? Você consegue fazer sozinho. Né? Mas o transplante, eu acho que é o maior exemplo disso. Não basta você treinar o nefrologista e não ter um cirurgião, né? E nem o contrário, e nem você não ter uma enfermeira especialista em transplante. Então, acho que a gente precisaria ter algum tipo de treinamento de equipe. E aí sim, eu acho que iria ter alguma coisa. Mas como eu te falei, o que está na nossa mão, né, a gente tem após para cirurgiões, mas eu acho que o formato ideal seria um treinamento multiprofissional. Patrícia, por favor, fique à Só para vontade. acrescentar, como qualquer coisa, né, ainda mais transplante que a gente tem que obedecer o Sistema Nacional de Transplante, seja SUS ou seja saúde suplementar. E aí acho que vale a pena para quem tem interesse no tema ler a portaria, né? Porque ela define o regulamento técnico, né? Então eu quero fazer transplante de órgãos sólidos ou de córnea. Então nessa portaria está dizendo qual é a equipe mínima, o que precisa, porque é um grupo multidisciplinar, como bem disse o Ricardo. Então, além de ter uma equipe com conhecimento, existe também as normas técnicas bem definidas. Então, só essa portaria são 103 páginas, mas lá está definido também condições mínimas, como se fosse uma RDC para você abrir uma clínica de diálise, né? Então, eu acho que para quem tem interesse, também está, porque você precisa do laboratório, da UTI, do vascular, aquela coisa era toda. E tem a equipe mínima. Sem a equipe mínima, também você não vai ter o credenciamento como um centro transplantador. Isso está definido nessa política nacional de doação e transplantes em geral, não só transplante renal. Excelente, excelente. Então, pessoal, a gente está chegando aqui a 8h15 da noite. Eu queria muito agradecer, né, a presença dos nossos convidados, né, do Ricardo Ribas, da Patrícia Abreu. Eu acho que, como eu falei, foram aulas
que se complementaram muito bem, assim, e eu acho que captaram bem esse espírito do Setembro Verde, né? A gente disseminar a informação a respeito do transplante para que a gente consiga fazer mais e com mais qualidade, né? Aqui dentro da Davita a gente realmente tem essa cultura, né, de, né, procurar dar essa oportunidade também aos nossos pacientes, né? E eu acho que essa mensagem que vocês trazem, né, de olhar, né, enquanto o paciente ainda está no conservador, fazer esse preparo, como os casos que o Ricardo falou aqui, de pacientes, né, pediátricos, né? Então a gente precisa realmente estar atento a esse tipo de situação e evoluir cada vez mais. Então, agradecer também a todos vocês, né? Estão sempre presentes aqui, sempre numa segunda-feira a cada mês, né? Dizer também que em outubro a gente já tem uma sessão já organizada, né? A gente vai trazer, né, um colega cardiologista que vai falar sobre a avaliação cardiovascular do paciente, né, renal crônico, especial em renal crônico e hemodiálise, tá certo? Então a gente já tem sessões até o fim do ano aí, então basicamente preparadas, mas vem o doutor André Espósito, não sei, é capaz de vocês conhecerem lá da Unicamp, então vai dar uma aula bacana aí pra gente. Joia? Então, ótima noite aí para vocês, boa semana e até mês que vem, se Deus quiser. Felicidades. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado. Abraço.